Fala galera, beleza? Tudo bom? Romário Gomes falando. Hoje eu vou abordar um tema que todo mundo vivencia, né, no jiu-jitsu, que é hierarquia, mas eu quero abordar de uma forma diferente. Eu quero abordar em dois pilares, né? Que é hierarquia ou medo. O que você acha sobre essas duas situações? Eu vou expor aqui um ponto meu, alguns pontos, né, na verdade, do que eu acho essa situação e espero que vocês entendam também. Eu acho que a hierarquia é fundamental no jiu-jitsu, mas há uma grande diferença em hierarquia e medo. Não sei vocês, mas eu já presenciei várias situações em que professores impõem medo nos alunos para ganhar um respeito, para ganhar alguma admiração, impor medo. Isso aí não é bacana. Eu já presenciei em competições uma criança perder uma competição e o professor chegar lá, meter o dedo e falar um bocado de coisa, chamando ele de burro porque ele errou, falando palavrões. E para uma criança isso aí é a gota d'água. Ele pode até parar de lutar, ele pode parar de competir, pode parar de tudo. Ele crescer com aquilo na cabeça, entendeu? Que não pode errar. E a vida, todo mundo sabe, é um aprendizado. E a gente está nessa vida para aprender e ensinar o que a gente sabe. E para você ter o respeito de aluno ou de outras pessoas, eu estou falando aqui em questão de jiu-jitsu. Mas isso aí serve para todo o contexto, né? Na vida em si. Você não precisa impor medo em ninguém para ganhar respeito. Você não precisa... Você que é professor de jiu-jitsu não precisa impor medo. Por quê? Eu vou citar alguns exemplos. Você está lá em cima do tatame, você está puxando um treino. Você vai passar uma técnica. Passou a técnica, beleza. O aluno não soube, aí ele vai perguntar, professor, me tira essa dúvida. É um exemplo, você vai impor medo nele nessa situação. Você vai dizer, você é muito burro na frente de todo mundo. Você é muito burro, você não pega, não sei o que, você não prestou atenção, não sei o que. Não existe isso. De uma próxima vez ele não vai perguntar mais, ele vai com dúvida para casa. Ele vai ficar com aquilo na cabeça, ele é muito bruto. E ele vai ficar com aquilo. Quando você estiver puxando um treino, ele vai ficar com medo de errar perto de você. Quando você vê, ele vai ficar nervoso, alguma coisa desse sentido aí. E não é bacana você impor esse medo. Certo que tem as ocasiões que você vai botar seu poder, seu poder que eu digo assim, sua voz de comando, para alguma situação que vai acontecer em cima do tatame. Uma coisa que não está no controle da situação, você tem que ter seu poder como líder, como faixa preta, um exemplo, ou outras faixas que dão aula também, mas você tem que se impor. Mas você vai se impor de uma forma diferente. Você vai chamar a atenção de todo mundo, vai. Mas você tem que não impor medo. Para você ter respeito, você não precisa impor medo em ninguém. Isso não é hierarquia. Hierarquia existe no jiu-jitsu de você é faixa preta, os azuis, os roxos, marrom, tudo em respeitar você. Você precisa ter aquele respeito, aquela admiração. Você é um espelho. Você batalhou tanto para chegar numa faixa preta. Você é um espelho para essa pessoa. Mas você não precisa estar ali em cima e o pessoal ter medo, ficar olhando assim. Isso não existe. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto aí que eu falei pouco, mas é um assunto que é para se falar bastante, que tem muito o que falar desse assunto, que é hierarquia ou medo, que é muito abrangente, né, esse assunto, muito, muito amplo. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E o que vocês acham, se vocês já presenciaram algum fato, se vocês já presenciaram em competições ou em treinos,
ou em seminários que vocês já participaram, se vocês já presenciaram aquela diferença, né? Aquele clima, que eu acho assim, que é uma energia bem diferente, você subir e você sentir que a pessoa está impondo medo em todo mundo. E você já ficar assim, ó. Mas quando você sobe, que é um cara, um exemplo, eu sou aluno, eu subi no tatame, o professor me tratou super bem, me explicar as coisas bem certo, eu vou criar um respeito, além de tudo, um respeito e uma admiração, e a hierarquia já vem automaticamente. Eu já tenho esses pilares aí, né? Mas tem gente que quando sobe já muda. Um exemplo, você você vai subindo de faixa, tem cara que vai puxar um treino, já muda totalmente, já muda totalmente o seu jeito de ser, né? É muito diferente isso aí. Beleza? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema, né? Esse que é um só, esse tema, que é hierarquia ou medo. O que vocês acham? E pode comentar aí que a gente conversa qualquer coisa. Beleza? Valeu, galera. Abraço.